Para você, meu amigo, ligado no nosso canal de notícias. Meu muito obrigado. Nós estamos aqui hoje trazendo mais uma informação, uma matéria muito importante para você que aí tem um aposentado na tua casa, se você tem o seu pai ou sua mãe, que já é idoso e que tem direito aí a fazer empréstimos consignados, e você aí tá na dúvida se quando aí venha a falecer o seu ente querido, seu pai ou sua mãe, se essa dívida, no caso, ela pode vir a passar para você. Então, se você aí quer saber sobre essa matéria, essa informação, se inscreve aqui no nosso canal, clique no sininho para receber a nossa notificação do vídeo e preste bastante atenção no que nós vamos trazer para você. Aqui a gente não trabalha com fake news, a gente trabalha com matéria de verdade, com informação com qualidade, e é por isso que esse canal foi feito. Antes da gente dar o início a essa matéria, a gente quer lembrar você que em breve nós estamos trazendo o nosso site aí, que é o site que vai fazer parte aí, que todas as nossas matérias que sair no canal de notícias, você vai encontrar lá no nosso site, que nós estamos trabalhando para poder aí fazer aí mais um canal onde você, meu amigo, pode, enfim, poder de alguma maneira aí conhecer o nosso trabalho e ficar também bastante informado. Bom, já demoramos demais. Extinção da dívida. Como fica o empréstimo consignado em caso de morte? Bom, modalidade comum entre aposentados e pensionistas, bem como para servidores públicos, o empréstimo consignado ainda gera muitas dúvidas quando o assunto é extinção da dívida em caso de falecimento do titular. O que acontece com o empréstimo quando o titular falece? O falecimento do devedor extingue a dívida? Apesar de amplamente discutido, essa questão ainda gera muita controvérsia e mais ainda, uma decisão recente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, trouxe novidades para essa pauta. Segundo a turma do STJ, a morte do contratante não põe fim aos empréstimos consignados. O embasamento para a decisão de uma ação movida por 3 herdeiros é de que a Lei 812/90 revogou a Lei 1040 de 1950. Dessa forma, a hipótese de extinção da dívida não é aplicável. Sendo assim, o empréstimo do titular falecido pode ser pago com espólio ou herança ou seguro prestamista. Saiba o que a lei diz sobre o pagamento da dívida após a morte de quem contratou o segurado com desconto em folha. Bom, o que acontece no caso de morte do devedor? Saiba o que diz a lei. A extinção da dívida já foi citada ou suprimida em várias leis. A primeira delas é a Lei de 1046, que trata-se do crédito com desconto em folha para servidores públicos e civis, pensionistas, juízes, parlamentares e militares. Em referência ao pagamento do falecimento do contratante do empréstimo, o artigo 16 da Lei 1046, de 2 de janeiro de 1950, dizia que, ocorrido o falecimento do consignante, ficaria extinta a dívida do empréstimo feito mediante simples garantia da consignação em folha. Já a Lei 10.820 de 2003, que aprovou o empréstimo consignado também para os trabalhadores de empresas privadas, não aborda nada sobre o falecimento do mutuário. Enquanto isso, a edição 8.112 de 1990 suprimiu algumas decisões anteriores e por isso que alguns advogados ou próprios ministros defendem que esse artigo citado na primeira lei já não é mais válida. Entenda o caso julgado recentemente. Bom, 3 herdeiros alegaram a extinção da dívida contraída pela mãe pensionista da Paraná Previdência e tiveram sua sentença julgada procedente. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento à apelação do banco credor. No entendimento do tribunal, a herança corresponde ao débito. No recurso especial, os herdeiros alegaram a violação do artigo 16 da Lei 1054/50. A defesa também justificou que o imóvel herdado não poderia ser penhorado, sendo de uso familiar
e habitado por um deles. A relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrighi, disse que não tinha ficado claro se a consignante era celista ou estatutária e que o referido artigo não está mais em vigor, pelo fato de não ter sido reproduzido pela legislação vigente sobre o tema. Sobre o bem da família, a terceira turma decidiu a aceitação da herança opera a responsabilização pessoal dentro dos limites legais, não isentando inclusive a consideração de outros bens que respondam pela dívida. Mas esse caso, mais e o caso da dívida ter sido quitada, deve assumir e como pode ser paga. No caso aí, formas de quitar a dívida de empréstimo consignado. Está claro que não existe consenso sobre a decisão. No entanto, não havendo como recorrer da decisão judicial, o saldo devedor da dívida pode ser pago da seguinte forma: espólio do morto. Por regras, no caso aí, se o falecido deixou algum patrimônio, os herdeiros legais devem se beneficiar dos bens apenas depois de quitadas as dívidas. Portanto, a dívida não se transfere e nem são cobrados dos herdeiros. O próprio patrimônio do devedor é utilizado nessa situação. Ou seja, se você aí, seu pai ou sua mãe, ele aí é aposentado, pegou um empréstimo consignado e aí deu como garantia a casa dele, ou ele tem um bem no nome dele, caso ele venha a falecer, a dívida dele não vai ser transferida para você, mas o bem que ele tiver, seja uma casa, um apartamento, um carro, uma moto, o que ele tiver que puder ser utilizado como espólio do morto, no caso, aí ele vai ser utilizado para saldar as dívidas, já no caso referente a essa dívida. Mas é bom ressaltar que em muitos casos está tendo controvérsia, enquanto não tiver uma decisão final, podem ter muitas brigas na justiça e esse bem aí, no caso aí do falecido, possa vir ser ou não utilizado numa esfera superior como forma de pagamento dessa, no caso aí, desse empréstimo feito. Então é bom você ficar atento aí, você aí que incentiva seu pai, sua mãe, seu avô a pegar empréstimos, é bom você aí, no caso, ficar atento a essa situação e, consequentemente, ficar ligado ao que pode acontecer, ok? Se você vier aí, o seu avô, seu pai, sua mãe, ou você mesmo contraiu com débito, é bom que você possa ficar ciente de que, ao caso de um falecimento, o seu bem pode ser utilizado para pagar a sua dívida. Herança de herdeiros. Diferente do caso anterior, se o aposentado, pensionista, servidor público ou trabalhador CLT já tiver a herança distribuída, o responsável pelo pagamento dos débitos serão os herdeiros. Ou seja, se no caso aí, o seu pai, sua mãe, seu avô, seja quem quer que seja, seu parente aí, nessas partes que nós falamos aí, nesse grau de parentesco, se ele vier a contrair alguma dívida e essa dívida, no caso, se ele tiver uma herança, essa herança pode ser utilizada no valor pago para poder ser aí, no caso, utilizado para pagar essa dívida. O seguro prestamista, o seguro prestamista, no caso aí, pago junto com o contrato, deve ser utilizado justamente para esse fim. Ou seja, qualquer idoso, qualquer pessoa que for aí fazer um empréstimo consignado junto ao INSS, é muito importante que faça esse determinado seguro. Nós não estamos dizendo para você fazer, mas é importante que você faça. Por quê? Em caso de falecimento, esse seguro aí vai pagar a dívida e o bem aí do herdeiro não vai ser aí usado como pagamento em uma futura ação aí, quer seja do banco ou quer seja da operadora financeira. A quitação da dívida é total para os casos de morte ou invalidez permanente. Os demais tipos de sinistros respeitam as regras sobre a cobertura e quitação das dívidas. O valor do seguro
pode variar em função do tipo de contrato, prazo de pagamento e também em função da idade do segurado. Entretanto, vale lembrar que o seguro premista é opcional. Mitos e verdades sobre extinção da dívida. Vamos lá. Além das dúvidas respondidas, fizemos questão de esclarecer alguns pontos sugeridos por várias pessoas aí. Então aproveite para saber o que é mito e o que é verdade sobre extinção da dívida do empréstimo consignado. Então vamos lá. Primeiro mito. Quando a pessoa morre, o empréstimo é quitado? Mito. Assim como as dívidas em geral, o empréstimo consignado não extingue com a morte do titular do contrato. O valor da dívida pode ser quitado pelo patrimônio deixado, no caso um esbólio, pela herança deixada aos herdeiros ou ainda por um seguro, que é o seguro prestamista. Outras formas de condições de pagamento podem ser negociadas diretamente com o banco. É recomendável e preferível que isso ocorra antes do contrato entrar em atraso. Vale lembrar que as parcelas consignadas são quitadas automaticamente pelo benefício ou folha de pagamento, com exceção de qualquer uma das defesas, o titular pode se tornar inadimplente. Vamos ver se é outro mito aí ou verdade. Quando o titular morre, a dívida vai para os herdeiros? Verdade, a dívida será transferida para herdeiros no limite da herança recebida. Ou seja, se a dívida for de 25 mil e o valor direito no caso aí, 25 mil, o patrimônio será utilizado para esse fim. Entretanto, se o valor da dívida é superior, muitos casos a instituição financeira assume o prejuízo. No caso, o que ocorre então, na verdade, a quitação a partir do uso do patrimônio herdado. Ou seja, se a pessoa morreu, tem a dívida aí e ela tem uma herança, essa dívida aí, se ela tiver uma casa e ela tiver o valor aí que é dentro da dívida, esse valor, essa herança que ele tem, vai passar para onde a pessoa está devendo e nesse caso aí, o que restar, o banco assume a dívida. Vamos ver aí se é mito ou verdade. O banco pode cobrar juros adicionais mesmo em caso de morte? Verdade. Enquanto não for comunicado formalmente se tiver parcela quitada, o banco pode cobrar valores devidos com adicional de juros e multa. Vale lembrar que o empréstimo consignado precisa ser verbado por órgãos pagadores. Logo, em caso de falecimento do tomador, tanto o INSS quanto o órgão empregador devem ser informados. Ok? A desaverbação só pode ser realizada mediante comunicado formal. Enquanto isso, o banco pode sim cobrar valores a que tem direito. Em caso de dúvidas sobre essa matéria, nós vamos deixar aqui para você o link com a descrição da matéria para você, meu amigo, que tem aí algum parente que fez um empréstimo, que tem algum imóvel ou que tem alguma herança aí. Se caso essa pessoa vier a falecer, a dívida essa herança ou esse patrimônio pode vir a ser usado para quitação do débito feito na hora de fazer esse empréstimo junto ao órgão, ok? Eu vou ficando por aqui, espero que você, meu amigo, possa ter aí uma noção sobre essa matéria. Se você aí está pensando em fazer um empréstimo consignado ou quer aí que um parente seu faça um empréstimo consignado, é bom você ficar ciente que caso ele venha a falecer, se ele tiver uma casa, um carro, qual é o bem que ele tenha ou uma herança, pode ser usado para poder pagar a dívida. Em caso de herança, pode-se ver uma briga judicial, tendo aí casos algumas familiares vir a ter que arcar com a situação por ter herdado a herança do morto. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima matéria aqui no nosso canal de notícia. A matéria de hoje foi extinção de dívida. Como fica empréstimo consignado em caso de morte do titular do empréstimo e seus familiares. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima matéria no canal de notícias.